esse aqui. Tu vai cantar nesse aí? Então eu fico nesse. Eu fico nesse aqui. Lucas, esse aqui, eu acho que esse aqui tá duro. Eu não consegui mexer nele de jeito nenhum. Vamos lá, povo de Deus, vamos ficar de pé. Vamos dar início a esse grupo de oração Siloé. Possamos todos ficar de pé. Se puderem vir mais para frente. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. Você conhece essa pessoa que está do teu lado? Você conhece essa pessoa que está aí do seu lado? É bom que aqui tudo é família, né? Glória a Deus. Está toda a família aqui. Vamos lá, povo de Deus, louvar ao Senhor nessa noite. Ai, meu Deus. Isso, oi, Agora sim, vamos lá, nas palmas. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te, sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo amor, erguendo os teus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia. Era o gritinho. Vocês estão me entendendo? Rapidinho, Alex. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque acredito, nem eu estou me entendendo, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá de novo. Deus, quero louvar-te nas palmas. Bem alegre, bem bonito. Por mais que vocês não estejam me entendendo, vão louvando aí, Deus. Eita, glória, Pai. Eu gosto assim na prova. Eu gosto é assim no fogo. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te sentir, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo
ao meu Deus. Glória a Deus. Mais forte é para o Senhor. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas agora nesse momento nós vamos louvar o Senhor. Porque é para Ele, por Ele que nós estamos aqui. Porque se estamos de pé, se estamos aqui com saúde, foi porque Ele nos manteve fortes e inabaláveis na fé. Amém? Então nesse momento você já vai louvando ao Senhor por tudo. Que o seu coração seja grato em todo momento da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você passa. Mas o Senhor te diz hoje, nessa noite, que é na tua fraqueza que eu te torno forte. Que é nos teus medos que eu te faço corajoso. Sede firme, pois eu estou contigo. O ano está apenas começando, mas já demos muitos passos. O ano está apenas começando, estamos no primeiro mês de 2026. Mas nós já demos grandes e longos passos. Mas você já entregou o teu ano nas mãos de Deus? Porque ainda há um longo caminho a ser percorrido. Há tantos passos a serem percorridos. E eu digo para você nessa noite, meu irmão, não há nada que você faça que não tenha a mão de Deus. Então nessa noite você vai entregar os seus planos, os seus passos. Eu não sei o que você almeja para a sua vida nesse ano, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus já sabe por onde você vai passar, o que você vai realizar e tudo aquilo que será feito na sua vida, porque Ele sabe de todas as coisas. E você vai cantar essa música como se fosse a primeira vez, uma declaração para Ele, e acreditando e tendo firmeza naquilo que você vai dizer para Ele. Eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu quero me submeter. Quero me submeter. Eu quero conhecer os teus planos, Senhor, para minha vida. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você. Só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já E o chorei. tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Você vai dizer: sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso Aonde fazer. eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu Se procuro o céu que só eu virá por procuro tua só voz. virá por tua voz. Os meus passos são teus. Os meus passos O são meu próximo teus. minuto é teu, Senhor. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, nem me deixe. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para Dou ti. minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. E leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, só vocês. Os
meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Amados, logo que começou esse ano, eu fiz uma oração e disse: se o meu coração estiver com Jesus, eu sempre estarei no lugar certo. Então eu digo para você nessa noite: louve a Jesus e diga para Ele: eu quero estar contigo, Senhor, aonde fores. Jesus, guia os meus passos. Jesus, leva-me. Dai-me o direcionamento. Porque eu digo para você: Ele é a torre forte. Ele cura, Ele liberta. Ele pode te levar aonde você nem imagina. Mas para isso você tem que dar o livre acesso. Ele espera todos os dias. E você declare isso por Ele. E você confie. Pois Ele é a força da tua fé inabalável. Eu confio em ti, Jesus. Louva Jesus. Ele que se doou por você. Ele que te mantém de pé em meio a tantas tribulações, em meio a tantas coisas que te acontecem. E você sente uma força. E você consegue, porque é o próprio Jesus a caminhar contigo. E você vai dizer para Ele: os meus passos são teus, Jesus. O meu próximo minuto é teu. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Só vocês, os meus passos. Os meus passos. No meu próximo minuto. Se não for assim, nem me deixe, Jesus. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e só confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. E a promessa dele é uma só para nós: que ele iria, mas ele não nos deixaria só. Junto com você está o Espírito Santo, ao qual Jesus deixou para nós como consolo, como força, como poder. E você nessa noite vai louvar ao Espírito Santo de Deus e entregar-se e dizer: Espírito Santo de Deus, quando não houver mais palavras em mim, quando eu não souber mais como orar, vem orar em mim. Leva a Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. Leva a Ele. E você vai louvar ao Espírito Santo de Deus. Nesta noite, precisamos nascer do alto. Porque o nosso coração, ele tem sede de Deus.
Isso que você sente é o próprio Espírito a falar em você, a sentir sede de Deus, a sentir vontade de estar na presença e sentir o extraordinário dele nessa noite. E te entregamos, Espírito Santo, nessa noite, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas feridas, Espírito Santo. Te procuro, Te desejo, te desejo. eu preciso nascer do alto. Te procuro, eu te desejo, Espírito te Santo. desejo. Eu preciso Eu preciso nascer do alto. Já não quero mais fazer a minha vontade, fazer minha vontade. pois sei que nessa vida, perdendo é que eu ganho. Perdendo é que eu ganho. Escolho abandonar todos os meus conceitos, pois sei que só em ti, vida nova eu querer. Levanta os seus braços e diga: então sobre a minha vida, o teu sopro de vida, Espírito de Deus. então sopra sobre Então sopra sobre a minha vida, o teu sopro de vida, Espírito de Deus.
Então sopra sobre a minha vida o teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida o teu sopro de vida, Espírito de Deus. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem decidindo por nós, Espírito Santo. Vem falando por nós. Vem orando em nós. Toma a frente, Espírito Santo, de tudo aquilo que eu preciso decidir hoje na minha vida. Vem Espírito Santo e prepara todo o meu caminho. Vem Espírito Santo e conduz-me. Vem Espírito Santo e toma de conta de tudo aquilo que é teu. Cheios da graça do Espírito Santo de Deus, coloque sua mão aqui para frente e ore por essa profeta do Senhor. Ela que foi escolhida nessa noite, ela que foi escolhida para ser a boca de Deus para nós, ela que foi, Senhor, conduzida por Ti até aqui para nos dizer a Tua palavra, para falar, Senhor, para nós aquilo que Tu tens para dizer. Te entregamos, Senhor, a vida da Jússia. Nesse momento já não é mais ela, mas o Teu próprio Espírito a falar nela, por ela. Que eu te entrego, Senhor, a vida dessa Tua filha amada. Ela que se dedicou, ela que disse sim. Eis-me aqui, Senhor. Faça segundo a Tua vontade sobre a minha vida. Eu te digo, Senhor, nessa noite, cuida dela, toma de conta, Senhor, e coloca todos os Teus anjos e arcanjos em volta desse lugar, nos protegendo de todo o mal. Toma de conta, Pai amado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que possamos continuar de olhos fechados, clamando essa presença do Espírito Santo, para que nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Que você abra o seu coração, pois o Senhor quer esta abertura para que Ele possa manifestar sobre sua vida. O Senhor só adentra no coração aonde você permite Ele entrar. O Senhor é educado e Ele jamais vai entrar no lugar aonde Ele não é permitido. Então que nesta noite tu possas abrir o teu coração para que tu conheças esse Jesus que tudo foi criado para Ele e por Ele. Esse Jesus que é o centro das nossas vidas. Mas para que Ele seja o centro da sua vida, você precisa abrir o seu coração. Então não perca a oportunidade, porque nós só temos o hoje. O amanhã só pertence a Ele. Então vamos repetir. Vamos pedir esse sopro do Espírito Santo. Então sopra sobre a minha vida o teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida o teu sopro de vida, Espírito de Deus. Se você quer aceitar
aceitar Jesus de verdade, diga para Ele hoje: Jesus, o meu coração está aberto para te receber. Fale para Ele, diga para Ele que você quer que Ele seja o centro da sua vida. Amém? Podem se sentar. Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem alguém a primeira vez visitando o nosso grupo? Não, né? Então, como todos, com certeza já me conhecem, me chamo Jusilene Bernardes, tenho 42 anos, não tenho filhos, sou casada com Augusto, como todos sabem. Nós fazemos parte desse grupo de oração desde 2015, para a honra e glória do Senhor. Hoje o Senhor também me chamou a fazer parte desse ministério de pregação, mas também faço parte do ministério de comunicação para a honra e glória do Senhor. Esse ministério que evangeliza através das redes sociais e o ministério de pregação que evangeliza em cada canto de Manaus. Amém? Irmãos, o Senhor hoje Ele nos chama para que nós possamos entender que tudo foi criado por Ele e para Ele. Essa noite o Senhor quer falar com você e essa noite o Senhor quer dizer para você que Ele não quer ser metade, que Ele não quer ficar pelos cantos. Ele quer ser o centro da minha e da sua vida. Juntos nós vamos aprender sobre o senhorio de Jesus. Esse que fez tudo, toda a criação foi para Ele. O nosso tema é, repitam, qual é o nosso tema? De novo, tudo e para Ele. Quem é Jesus para você? Fiquem com essa pergunta aí no coração de vocês. Mas vamos pegar a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 ao 20. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. É antes de tudo e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por Ele e para Ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Como diz o nosso querido Frei Gilson, né? Que palavra linda, não é mesmo? Que lindo que Paulo vem falar para nós sobre que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus, ninguém nunca viu Deus, como diz lá em João 1,18. Ah, mas Moisés não falava com Deus? Ele falava com Deus, mas nunca ninguém viu a face de Deus. Pois aquele que via a face de Deus, o que acontecia? Morria, não é mesmo? Só que Deus, Ele fez algo tão extraordinário quando Ele se fez carne. Deus, desde a criação, Ele já havia pensado em Jesus. Porque tudo foi pensado e criado por Ele e para Jesus. Então, quando Deus fez esse extraordinário, Ele se fez carne,
porque ele queria ganhar um rosto, ele queria ganhar uma voz, ele queria que muitos vissem e amassem ele vendo. Ele queria estar no meio de nós, irmãos. Ele queria se fazer presente no meio de nós, ele queria mostrar quem era ele. Como nós sabemos que no Antigo Testamento, as pessoas, os profetas falavam com Deus, mas ninguém via a imagem de Deus. Então Deus, com esse amor tão incrível por cada um de nós, Ele se fez carne. Ele encarnou para que mostrasse que Ele é Deus. Paulo, ele chama Jesus de primogênito de toda a criação. Ele está afirmando que Jesus é o primeiro de tudo, está acima de tudo e é autoridade sobre tudo. Se Jesus, ele está acima de tudo, ele é autoridade de tudo, de que eu tenho que temer? De nada. Se eu tenho Jesus como centro da minha vida, se eu tenho Jesus como aquele que caminha comigo, que me leva a lugares santos, por que eu vou ter medo? Por que eu vou viver uma vida atribulada? Por que eu não decido amar e perdoar como Jesus tem nos ensinado? Então, se eu chamo Jesus para o centro da minha vida, eu deixo agir o Deus que quis se revelar. E aí eu pergunto: Jesus tem sido o primeiro na sua vida? Jesus é o primeiro, ou vocês colocam todas as outras coisas no lugar de Jesus? Se Paulo diz que Jesus era o primeiro, eu pergunto: Jesus é o primeiro na sua vida? Sim ou não? Ele é mesmo o primeiro na sua vida? Quando aparece alguma situação, quem realmente está à frente? É Jesus? Ou você se afasta, deixa de vir para a igreja porque você acha que não quer mais estar aqui porque eu estou cheio de problemas? É esse Jesus que está à frente de tudo na sua vida? Muitos se afastam da igreja quando estão cheios de problemas. E é aqui, é através da cruz, que nós nos preenchemos, que nós somos totalmente revestidos. Essa igreja era para estar totalmente lotada. Nós temos tantos servos que poderiam estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Por que não estão aqui? Não estão colocando Jesus como centro da vida? Não estão colocando Jesus como o primeiro? Pensem bem quem realmente está sendo o primeiro na sua vida. Paulo, quando diz que nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, Paulo está dizendo que nada foge do senhorio de Jesus. Ele está dizendo que ele não precisa somente ver, ele vê tudo. Nós vimos aqui o que acontece, mas nós não conseguimos ver o que acontece no reino espiritual. E Jesus, sim, ele tem poder sobre todos os reinos. É por isso que quando nós estamos orando, nós temos que pedir para que Jesus nos mostre também o reino espiritual. Muitas vezes enfrentamos grandes batalhas que não vemos. E Jesus, ele é aquele que foi criado para as coisas visíveis e invisíveis. Ele cita também que tronos, soberanias, principados e autoridades. Ele está falando das realidades espirituais e dos poderes que existem e que Jesus está acima de tudo. Por que o medo toma conta de nós, se Jesus está acima de tudo?
Por que que muitas vezes os problemas, a ansiedade, o desespero, elas são mais fortes do que a presença de Jesus? Por que que permitimos todas essas coisas acontecerem em nós, se Paulo já vem dizer que Jesus, Ele é a autoridade em nossa vida? Reflitam, irmãos. O Senhor, quando Ele deu essa passagem, eu parei e fiquei refletindo e lembrando de quantas vezes eu não coloquei Jesus como primeiro. De quantas vezes que eu me deixei ser dominada pelo medo e esqueci que Jesus é aquele que cura, que opera milagres. Quantas vezes eu me irritei, quantas vezes eu me chateei e esquecendo que Jesus está no controle de tudo. E hoje eu sei quem comanda a minha vida. E hoje ninguém, nada abala. Porque eu sei quem está no centro da minha vida. E é isso que o Senhor vem dizer, que Ele quer ser o centro da sua vida também. E Paulo, ele diz que tudo foi criado por Ele e para Ele, que é o nosso tema. E Ele nos diz 3 coisas magníficas. Que Jesus é a origem de tudo, porque nada começou sem Ele. Você e eu só existimos porque Jesus é o princípio de tudo. Jesus é o sentido de tudo. Tudo foi criado por Ele e tudo encontra sentido nele. Se a nossa vida, ela se perde o sentido, nós perdemos a direção. Quantas pessoas estão aí no mundo totalmente perdidos, sem direção nenhuma, caminhando em lugares que não é o lugar que Jesus nos chamou. Desde a criação, Deus, Ele tem planos para cada um de nós. Ele tem um propósito para as nossas vidas. Nenhum de nós estamos aqui porque nós de fato queremos estar, mas é porque o Senhor nos escolheu. É porque o Senhor nos chamou. Ele já sabia que você estaria aqui, sentado nesta igreja, ouvindo a palavra dEle. É porque Ele queria a sua vida totalmente renovada, totalmente transformada. Muitas vezes nós fraquejamos, mas o Senhor nos lembra aonde que nós devemos estar. Cuidado por onde você anda, porque tem lugares que o Senhor não entra. Ah, mas isso aqui não faz mal nenhum. Cuidado. Ah, dançar um pouquinho ali naquela festa e tal. O Senhor não está lá. Cuidado com o pecado, porque foi através do pecado que nós nos afastamos da presença de Deus. Tomem muito cuidado, irmãos. E o terceiro, que Jesus é o centro de tudo. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ele é o centro. Se tudo foi criado por Ele e para Ele, então eu não posso viver por mim, assim como você não pode viver por você. Nós fomos criados para viver para Jesus. Nós fomos criados para viver para Jesus. Nós não fomos criados para viver no mundo. O mundo é só passagem, irmão. Nós temos que lembrar que o nosso caminhar é para a eternidade. Jesus nunca foi um plano B para Deus. Ele foi o início de tudo. Tudo foi criado e pensado para Jesus. Quando Eva pecou, quando a serpente picou a Eva, quando a serpente fez algo de errado para Eva, o que foi que Deus falou? Que um dia que a mulher pisaria na cabeça da serpente, não é isso? E aí o que é que acontece? Vem quem? A mãe, a nossa mãezinha. Porque foi através dela que veio o nosso Criador, aquele que se fez carne. Ou seja, Deus sempre quis ser conhecido e sempre quis ser amado. E isso revela quem é Deus.
Paulo ainda afirma que Jesus existe antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Antes de existir o mundo, Jesus já existia. Ele é Deus e sempre foi Deus. Não somos nós que sustentamos a nossa vida. Quem sustenta a nossa vida, irmãos? Não escutei. Quem sustenta a nossa vida? Jesus. É Ele quem nos sustenta. Eu não consigo fazer nada sem a presença de Jesus. Eu não consigo ficar de pé sem a presença de Jesus. E quando nós tentamos fazer tudo sozinho, o que acontece conosco? Nós frustramos, nós nos cansamos e a nossa fé ela fica totalmente enfraquecida. Quantos de nós já tivemos a nossa fé enfraquecida? Quantos de nós nos afastamos porque a nossa fé ela fica abalada? Mas isso só acontece quando nós tiramos Jesus do centro. Quando nós temos a certeza que Jesus ele é o tudo para nós, a nossa fé não enfraquece. Conheço pessoas aqui dentro do nosso grupo que ela pode ter o que for, mas a gente sempre vê a alegria de Jesus nela. E ela todas as quintas-feiras está aqui. Ela só não está aqui se algo realmente ela estiver formando, pregando ou sei lá, alguma coisa assim. E é isso que o Senhor quer de você também. Que você esteja aqui para ser renovado. Porque é aqui na casa do Senhor que somos renovados. É aqui na casa do Senhor que nós somos totalmente preenchidos. Nós devemos sim orar em casa, sem dúvida nenhuma, nós devemos orar em todos os momentos. É trabalhando, é lavando louça, é em qualquer momento nós temos que louvar ao Senhor. Mas aqui em comunidade que nós sentimos esse afago, esse amor. É aqui que nós ficamos totalmente cheios da presença de Jesus. Mas quando Jesus sai da minha vida, eu fico totalmente perdida, sem aquele sustento. No versículo 18, Jesus é a cabeça da igreja, que é o corpo. Paulo ele nos revela que a igreja ela não é governada por ninguém, mas sim por Jesus. A igreja ela só vive pela vontade de Cristo. A igreja católica, ela jamais vai ser destruída, porque nós temos uma hierarquia e lá ela é obediente à vontade de Deus. Nós nunca vamos construir uma igreja sem que exista essa autoridade. Por isso que ela não é governada por gostos pessoais, mas sim da vontade de Cristo. A igreja ela nunca vai se governar sozinha. Quem manda na igreja é Jesus e ela é a cabeça, nós somos o corpo. E a cabeça ela não pode andar sozinha, sem o corpo. Então nós temos que ir aonde a cabeça está. E aonde que a cabeça está? Estar aqui. Porque se eu não ando juntamente com Jesus, o meu corpo enfraquece. E quando Jesus governa, o corpo vive em ordem. Já viu quantas casas elas estão em desordem? Já viu quantas casas estão totalmente destruídas, bagunçadas, porque esqueceram de trazer Jesus para dentro dela? Aí é problema de finanças, é problema no casamento, é problema com os filhos, são drogas, são pessoas depressivas. Depressão é uma doença, não é falta de Jesus. Mas se eu não caminho com Jesus, eu não consigo sair daquela situação sozinha. E precisamos sempre da ajuda de um profissional, porque é Ele quem Jesus nos dá para sermos também curados. Jesus é o princípio primogênito dentre os mortos. Em Jesus sempre há recomeços.
E ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E quando colocamos Jesus no centro, aquilo que estava morto começa a reviver. A nossa fé, ela se torna uma fé expectante. A esperança começa a surgir em nós. O que foi falado na quinta-feira passada sobre a esperança? A esperança, ela não decepciona. E quem é a nossa esperança? É Jesus. Então a esperança, ela começa a reacender dentro de nós, porque nós temos a presença de Jesus. Nós temos a alegria, mas é a alegria verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós temos que ser alegres, irmãos, independente das situações. Nós temos que ter alegria no nossa face, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Por que eu vou viver uma pessoa triste se eu tenho Jesus na minha vida? Por que eu vou viver pelos cantos reclamando, se é Jesus que é a autoridade máxima? Se é Jesus que caminha comigo, se é Jesus que diz tudo o que eu tenho que fazer. Eu lembro que quando eu ainda não conhecia esse Jesus que hoje eu conheço, as pessoas chegavam perto de mim e diziam assim: como é que tu tá? Ai, tô bem não. Eu já era a pessoa cheia de coisas. Nunca existia dizendo que eu estava bem, que estava tudo bem. Sempre eu era a vítima da situação. E quando eu me encontrei de verdade com Jesus, Ele começou a curar as minhas feridas emocionais, as minhas feridas espirituais. Eu comecei a trazer a alegria para o meu rosto. Hoje as pessoas só vão saber se eu realmente não estou bem se eu contar. Mas isso eu só conto para aquele que me ajuda a resolver. Eu não saio contando para qualquer pessoa alguma tribulação que eu possa estar vivendo. Até mesmo porque quem vai me ajudar é Jesus. Mas a alegria, ela vai viver estampada no meu rosto. As pessoas sempre vão me ver sorrindo aqui, dando uma boa noite, a paz de Cristo. Porque quem governa a minha vida é Jesus. Mas para tudo, irmãos, é decisão. Para você viver tudo isso, você precisa decidir. Se você não decide por Jesus, você vai continuar sendo quem você era ou quem você é. Paulo afirma que aprove a Deus a fazer habitar nele toda a plenitude, que Deus não deu um pedacinho de si em Jesus, mas Ele deu tudo. E é isso que Jesus fala: eu te dou tudo. E tudo que eu quero de você é o seu coração. O mundo, ele vai oferecer muitas coisas. O mundo oferece muitas coisas. Mas somente Jesus que vai poder preencher todo o vazio que possa existir dentro do seu coração. Se toda a plenitude está em Jesus, não há nada fora dele que vá me completar. Jesus, ele é o suficiente. E ele tem que ser o suficiente para você. Jesus tem que ser sempre o suficiente. Você não tem que estar buscando em lugares que não vai te preencher. E Paulo, ele diz que a palavra nos conduz à cruz, que proclama que tudo foi feito por meio de Jesus, que diz: reconciliou consigo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue de sua cruz. Olha que esse versículo fala: reconciliou consigo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Paulo, quando ele fala isso, é porque não havia paz entre Deus e a humanidade. E a cruz é esse lugar de reconciliação. Mas para eu me reconciliar, o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso perdoar. Porque reconciliação é perdão. Reconciliação
é largar o pecado. Reconciliação é você decidir viver para Cristo, é decidir ser curado das feridas que te impedem viver plenamente para Cristo. E viver plenamente para Cristo é isso. Eu não posso viver com Cristo se eu não consigo perdoar. Vai ficar faltando algo, não vai? Eu não vou conseguir viver plenamente o propósito de Deus na minha vida. Deus, Ele tem uma graça tão grande para dar para você. Só você ainda não recebeu, porque tem algo que você precisa fazer. Tem algo que você precisa fazer e é urgente, que só você sabe. Eu não sei. A graça só acontece na nossa vida quando nós somos livres de verdade. E eu só vou ser livre quando eu perdoo, quando eu decido perdoar, amar e decido viver para Cristo. Isso é viver plenamente. E a cruz, ela nos recoloca. Ela recoloca Jesus no centro da nossa história. Se a cruz, ela fez a paz, não é longe de Jesus que nós vamos encontrar a paz. A paz, ela só existe quando nós temos Jesus de verdade. O que ocupa o centro da sua vida? O que tem ocupado o centro da sua vida? Eu convido você a ficar de pé agora. E eu convido você a pedir essa paz que só vem de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos e colocar a sua mão sobre o seu coração, clamando esse Jesus, para Ele fazer parte do centro da sua vida. Para que Ele de verdade não saia mais deste lugar como o primeiro. Porque só Ele que governa, só Ele que é o primeiro. É Ele que é o tudo, Ele que criou tudo. E se você hoje existe, é porque Jesus sonhou por você. Ele te escolheu, irmão. Ele te chamou. E Ele se entristece quando você não obedece à voz dEle. Ele se entristece quando você vai a lugares que Ele não consegue entrar. Ele se entristece quando você não consegue perdoar. Quando você não consegue entregar todas as tuas feridas aos pés dEle, que Ele se entregou por cada um de nós. Ele se entregou na cruz para que nós recebêssemos a salvação, para que nós fôssemos livres do pecado. Então que você possa trazer esse Jesus e reconhecer a sua soberania. Pois Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, irmãos. Faça esse Jesus entrar no seu coração. Não deixa Ele fechado, não. Se você quer chorar, chore. Se você quer sorrir, sorria. Mas tudo aos pés da cruz. Diga para o Senhor hoje: Senhor Jesus. Repita: Senhor Jesus, nós reconhecemos hoje a Tua soberania. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que tentamos assumir o controle e te tiramos do centro da nossa vida. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim.
sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Diga pro Senhor que Ele é o centro da sua vida. És a razão da minha alegria. Retorne para o Não Senhor. quero tirar os meus olhos de ti. Coloque Jesus como o primeiro da sua vida. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Senhor, hoje nós te pedimos, Pai, que como grupo de oração Siloé, nós venhamos proclamar. Tu estavas lá no princípio de tudo, Tu conheces tudo, Senhor. Tu conheces cada dor, Tu conheces cada lágrima, cada sofrimento, Pai, de cada um de nós. Tu conheces cada projeto que tem em nosso coração, Senhor. Então te colocamos, Senhor, no centro. Hoje te colocamos no centro da nossa vida. O ano está começando e coloque como propósito hoje, irmãos. Faz esse propósito com Jesus. Não deixe o Senhor no canto. Não deixe Jesus mais ficar no lugar como qualquer outro. Mas coloque Jesus no centro para que a tua vida neste ano de 2026 seja um ano totalmente transformado na presença de Jesus. Seja um ano cheio da graça de Jesus. Que esse ano seja um ano cheio de bênção sobre a sua vida, de milagre. Se você está precisando de um milagre, entregue aos pés de Jesus. Se você está precisando de cura de feridas que alguém fez na sua vida, entregue aos pés de Jesus. Mas entrega e não tire mais daquele lugar. E a partir de hoje, nenhum inimigo, nem Satanás, nem ninguém vai ter autoridade sobre sua vida. Porque Jesus, Ele está sendo colocado no lugar certo da sua vida. Se todos os espíritos maus conheciam Jesus, nós conhecemos muito mais Jesus, porque Ele foi criado para tudo. Ele é autoridade sobre a nossa vida. Então clame agora. Clame ao Espírito Santo para que Ele venha abrir o seu coração. Clame ao Espírito Santo para que Ele seja um transformador na sua vida. Não deixe a graça passar nesta noite, irmão. Não saia por essa porta da mesma forma que você entrou. Deixe aqui tudo aquilo que veio com você. Todas as dores, todas as raivas, todas as angústias. Tudo deixe aos pés da cruz. Senhor, Tu és o centro das nossas vidas. Que todos os dias nós viemos lembrar da Tua palavra. Da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. És a razão da minha alegria. Da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Agora abre os seus olhos e olhe para a cruz.
foi criado para Ele. O Senhor, Ele está aqui, irmãos. Ele está no sacrário e Ele te espera todos os dias. E foi na cruz que Ele entregou a vida por nós. Então não é justo que nós não venhamos colocar Ele como primeiro. Que tu possas reforçar isso na sua vida. Que tudo só se completa com Jesus Cristo. Somente na presença dEle você vai ser completo. Você vai ser livre. Somente na presença dEle. Quando você não estiver bem, pode vir à casa dEle. Ele está aqui, ó, te esperando. Quando você entrar por essa porta, fale primeiro com Ele. Converse primeiro com Ele. E entregue tudo aos pés dEle. Amém. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Mais uma vez, para finalizar. Tu és o centro da minha vida, és a razão